Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, olha quem voltou. E eu voltei para falar um pouquinho, né, desse módulo 2, uma pequena introdução e aí lembrando, né, que o curso ali, né, a nossa mentoria, ela tem algumas partes específicas. Então, tem a primeira parte, que é uma parte que eu faço aqui, que é das questões, algumas questões comentadas acerca do tema. Depois tem o material apostila com material didático, apostilado, com um caderno de questões aí para poder ir respondendo e trabalhando. E, né, a cereja do bolo, que é a mentoria. E a mentoria é um momento que é individualizado, é um momento em que a gente tem a troca, a gente pode conversar sobre o conteúdo, conversar um pouco sobre as dúvidas em relação a esse conteúdo. Então, bem importante da gente olhar, né, esse momento. E é isso, vamos lá, vamos começar, né, gente? Porque eu acho que eu tô a mais aí nessa conversa. Vamos lá. Eu pausei e agora eu não sei despausar. E agora? Aqui. Ah, voltou. Vai voltar para vocês também? Voltou para mim, vai voltar para vocês. É isso, gente. Quem mexe com tecnologia é um aprendizado todos os dias. Então, falando um pouquinho do módulo 2 que, né, questões comentadas, e o nosso módulo 2 ele faz referência aos fundamentos filosóficos, históricos e sociológicos da educação, as principais correntes pedagógicas, pensar na educação em sociedade e escola como espaço de transformação social. Parece que são temas que estão aí, né? Mas será que estão aí mesmo? Então vamos lá. Deixa eu só trocar o lugar onde a minha imagem está, só para vocês poderem ver e também ter acesso ao conteúdo, né? Me ver não é tão legal assim. Então vamos lá. Então, primeira questão aí. As tendências pedagógicas no Brasil estão diretamente ligadas às questões sociais e políticas, enquanto um reflexo dos propósitos estabelecidos pela escola e pela sociedade. Os principais aspectos que definem cada corrente pedagógica são os conteúdos abordados, os métodos de ensino, as motivações no processo de aprendizagem, suas manifestações e a relação estabelecida entre o professor e o aluno. Segundo Dias, 2007, a educação sempre passou por um processo de transformação, muitas vezes influenciado pelo momento político e histórico de cada época. Bingo, gente, essa é chave. Todo momento histórico ocorre uma influência na educação, tá? Esses momentos originaram as tendências pedagógicas, que são a união da prática didático-pedagógica com os desejos e aspirações da sociedade de forma a favorecer o conhecimento. Sobre o exposto e considerando as duas vertentes principais no contexto das tendências pedagógicas brasileiras, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então, olha lá, quais são as duas principais tendências? Liberal e progressista. Beleza, até aí. Na primeira, contempla quatro correntes: a tradicional, a renovadora progressista, a renovadora não diretiva e a tecnicista. Hum, contempla quatro correntes. Bom, será que a tendência pedagógica liberal? E agora? Ou é a progressista? Fiquei na dúvida de vocês. Divide-se em três correntes: a libertadora, a libertária e a crítica social. Progresso. Talvez aí, hein, gente. Então, talvez um dois aí. Possui uma essência sociopolítica, propondo que o sujeito desenvolva uma visão crítica do meio em que vive e do contexto social, a fim que ele seja um agente transformador da realidade. Progressista. Dois aí. E agora? É pautada na preparação do indivíduo para desempenhar papéis com base nas aptidões individuais, promover valores, promover valores e normas da sociedade de classe, alinhada ao ideário capitalista. Gente, liberal.
né? Vocês acham? Estou numa dúvida. E agora? Vamos ver isso? Ih, travou. Travou não, voltou. Então, olha lá. Contempla quatro correntes. É a liberal. Então, a liberal ela tem quatro correntes. Então, sendo ela a tradicional, a renovadora progressista, a renovadora não diretiva e a tecnicista. Na segunda, três correntes: a libertadora, a libertária, a crítica social. Então, progressista. Possui uma essência sociopolítica, progressista. Progresso, tá? E lembra que, né, dentro lá do nosso conteúdo, eu falei, né, que essa questão da liberdade, ela está ligada à liberal, né? É uma das dos primeiros conceitos aí em relação à educação. É pautada na preparação do indivíduo para desempenhar papéis, também é liberal. Por quê? Porque está ligado ao modelo capitalista e de manutenção de ordem social. Aqui tem um quadro, né, resumido sobre os principais autores, o que eles estão alinhados, enfim. Então, Althusser, ele traz a visão da escola como um aparelho ideológico do Estado que reproduz ideologias dominantes, que mantém a ordem social e a legítima relação de poder. E aí, qual é a crítica? A escola atua para sustentar o sistema capitalista. Então, Althusser, ele vai trazer um fino ali, olhar sobre a questão tecnicista, por J. Pazeron. Escola como uma instância de reprodução cultural e social, difunde o capital cultural das classes dominantes, legitima desigualdades sociais através da violência simbólica e dificuldade de romper com a reprodução das hierarquias sociais. Durkheim, ele já fala como a escola como espaço de socialização, transmite valores coletivos e disciplinares, garante a coesão e a estabilidade social e reforça a continuidade de ordem social, mas sem foco em transformação. Paulo Freire já é educação libertadora, né? Espaço de libertação e conscientização. Educação como uma prática da liberdade. Possibilita a transformação da realidade social por meio do diálogo, enfatiza a pedagogia crítica e a formação de sujeitos emancipados. Saviani, ele fala sobre a prática histórico-crítica, mediação entre saberes para que ocorra a prática social, transformação social, e existe aí uma articulação entre o conhecimento e a realidade. E ele destaca a centralidade nos conteúdos para formar a consciência crítica. Então, para que eu tenha consciência crítica, eu preciso ter acesso aos conteúdos. E Apple, né? Ele traz como a escola como espaço de disputa ideológica, reflete reações de poder, mas pode ser contestado, promove acesso ao conhecimento crítico e a participação democrática, e o papel da escola na justiça social e na democracia. Então, quer dizer, a escola ela acaba tendo um papel importantíssimo, que é de demonstrar como ocorrem as ações democráticas. E ela também precisa ser democrática. E aí, continuando a nossa reflexão, né? Mais uma questão aí para a gente pensar. Para dimensionar as diferentes linguagens da infância, Golbe e Pinazza analisam concepções variadas a partir de inúmeros autores que retratam sobre o tema. Uma das autoras abordadas na referida obra, Infância e suas linguagens, é Isabel Marques, reconhecida pesquisadora brasileira. Dos assuntos a seguir, qual é o foco da abordagem proposta pela referida pesquisadora? O papel da linguagem da dança na educação de crianças, imaginação e interlocução profunda e poética com a literatura, os traços invisíveis nos desenhos das crianças, a relação poética filosófica do desenho criado por crianças e adultos, similaridade entre os grandes cientistas artistas e as crianças. Então, qual que é a resposta correta? É a C.
Isabel Marques, ela trabalha com a literatura infantil como linguagem poética e imaginativa, a interlocução da criança com o texto literário e o desenvolvimento da imaginação e a criatividade. Então, eu preciso, ó, isso é um tipo de questão que ela é pegada em concurso. Pelo menos, eu tenho que ter uma referência de quem é o autor. Então, eu nunca soube quem é Isabel Marques, né? Por isso que a gente se torna concurseiro. Porque a partir do momento de determinados autores, eu vou buscar aquele autor em momento posterior para entender o que ele está falando. Então, se vocês não sabiam quem é Isabel Marques, agora já sabem. Então, Isabel Marques, ela não foca em dança, então ela está mais ligada a estudos. Então, essa alternativa está mais ligada a estudos de corpo e movimento na educação infantil. Ela também não trabalha com desenho infantil, né? E ela não trabalha com desenho. Então, lembra, linguagem poética e imaginativa. Quando eu penso na linguagem poética e imaginativa, é a reprodução da criança, né? Ela ouvindo uma história literária, ela tentando ler a história, né? Quando ela lê a história, porque a criança, mesmo que ela não leia, ela lê a história. Nesse momento, ela trabalha a questão da imaginação e ela cria uma nova história a partir de determinada imagem. E, né, dentro dos estudos da Isabel, não tem a comparação entre crianças e artistas, cientistas. Então, olha só, a letra E a gente já eliminaria, porque ele está falando aqui, trabalhando uma obra, né, uma obra didática, né, de conteúdo acadêmico, que fala sobre as linguagens da infância. Então, não está tratando ali de tô ligando aqui, acho que as tecnologias falando assim, olha, eu tô cansada de você. Então, e aí tá tudo ligando aqui, eu tô assim, oh meu Deus do céu. Então, eu já tiraria, né, essa questão de similaridade de grandes cientistas, artistas e crianças. Quando eu falo de linguagens, eu tô falando, não tô falando do corpo, né? Não está sendo ali falado, tratado do corpo. A questão do desenho, os traços invisíveis nos desenhos. Então, puxa, mas é linguagem, desenho é uma linguagem. Veja, quando eu faço a redução dessa questão, eu vou parar em três. E percebam que a B e a D, elas são muito próximas, né? Em relação à questão poética. E é aí que é a grande pegada. Quem cria, né, a questão, ela vai trazer sempre duas similares para dar uma confundida no candidato, para ele poder, né, ele se perder ali. Então, esse olhar, ele tem que ser sensível. A próxima, a escola é considerada um espaço de formação integral do sujeito, influenciada pelas transformações sociais, culturais e econômicas. Boa. Nesse sentido, a relação entre educação e sociedade pode ser compreendida como, boa questão, hein? Boa, boa, boa. Um processo isolado que se restringe ao ambiente escolar. É isolado? A escola é isolada? Não, ai, gente, para. Um instrumento de controle social que impede mudanças. Oi? Como assim? Impede mudanças. Uma prática neutra, sem interferência do contexto histórico. Sem interferência, a gente acabou de falar que tem interferência. Uma construção dinâmica que reflete e transforma a realidade social. Tananana. Boa, né? Letra D é a correta. Então, a educação é um processo interativo, reflete valores, problemas e transformações da sociedade, pode transformar a realidade social. Então, tem Libânio, Saviani. Função social integradora e transformadora. Na letra A, não ocorre isoladamente e reduzir a escola ao ambiente físico é desconsiderar seu papel social. Então, a escola tem um papel social, ela desempenha um papel social. A B, ela tem correta porque a educação tem um papel transformador e
visa formar cidadãos críticos. A educação não é neutra, nunca foi e nunca será. Ela vai ter momento histórico, político e cultural, tá? Então, alguns aspectos importantes para a gente olhar. Escola como espaço de formação integral, formação de cidadãos críticos, desenvolvimento cognitivo, social e cultural, onde sala de aula, projetos interdisciplinares, atividades culturais. Relação dinâmica com a sociedade, reflete e transforma a realidade social inserida no contexto histórico-cultural. Por qual ferramenta? Discussão de problemas sociais, participação comunitária. Funções principais da educação: formativa, social, cultural e transformadora. Desenvolver autonomia, valores éticos, participação social, criatividade. Influências externas. Políticas econômicas e culturais afetam a educação, afetam diretamente a educação. Por onde? Políticas públicas, recursos financeiros, tradições culturais, desigualdades sociais. E meu adupé para vocês, muito obrigada. Siga aí, @profatoyota nas redes sociais. Ativa o sininho para receber, para não perder as novidades, para receber as novidades, né? Compartilhe esses vídeos com seus amigos. Ah, a gente está estudando sobre isso. Eu quero mais informações. Essa pessoa aqui está estudando sobre isso. E entra no grupo de estudos que estão aí, os links estão aí anexados na descrição desse vídeo e obtenha mais informações. Gente, fica bem, a gente se vê. Até a próxima.